O espiritismo é bom ou ruim? A igreja católica é boa ou é ruim? As igrejas protestantes são boas ou ruins? O budismo é bom ou ruim? Não. São apenas escolas de caminhos espirituais. O que você vai fazer? Você pode entrar numa dessas escolas e usar todas as ferramentas que ela te fornece para se tornar um espertalhão, para se tornar alguém que leva vantagem em cima dos outros, ou se tornar um homem ou uma mulher do bem. Da mesma forma é o relacionamento. Quando nós aproximamos com respeito ao corpo alheio e ao nosso corpo, nesses dias de HIV, de soro positivo, não é isso? Ah, mas isso não é porque agora não. Ontem havia plenorragia popular, gonorreia, havia. A sífilis acompanha a raça humana há séculos, há milênios. Então precisamos saber quem é a pessoa com quem nós estamos lidando, para que não chegue um momento em que uma parte vira e diga assim: ah, mas fulano não era quem eu pensava, mas era você que pensava. A outra criatura, quando aproximou, não chegou com um atestado de bons comportamentos e disse: ó, eu sou um espírito puro. Ah, não. Nós todos somos aprendizes, como eu disse. Então, cuidado para não confundir relacionamento, casamento acidental com relacionamento, casamento precipitado. Dê tempo ao tempo. Diz o princípio popular e a ciência comprova: a natureza não dá saltos. Ah, Falcone, mas eu bati o olho na pessoa e meu coração disparou. Eu senti um arrepio, eu senti um troço. Querido, você sente isso por um pudim. Você sente isso por um filhotinho de cachorrinho. Isso é emoção, isso não é amor. Ah, eu arrepiei dos pés à cabeça. É carga elétrica, estática. Quantas vezes ligamos a televisão e o cabelo do braço arrepia? Tiramos uma blusa, penteamos o cabelo e fica eriçado. Isso é carga elétrica. Não confunda carga elétrica, não confunda paixão com amor. Amor é outra coisa totalmente diferente. Então, precisamos ir. Os católicos têm um ditado que eu gosto muito. Eu venho de família católica e tenho um excelente relacionamento com todas as religiões. Não é isso? Os católicos dizem: devagar com a dor, que o santo é de barro. E eu digo, completando, querida, nós somos carregadores de andor. Nós somos mais de barro ainda. Então, relacionamento afetivo, muita prudência, um passo de cada vez, para que você possa realmente apreender todo este mecanismo e possa crescer e permitir que a outra pessoa também cresça. Estamos no 4260. Liga para cá, participa com a gente. Estamos com Armando Falcone e com um trabalho excelente no programa Luz da Manhã. Para você que sintonizou a Rádio Jornal agora, nesse momento, conflitos conjugais. Não é isso, Paulo? Muito bem, Armando. Tem uma outra questão. Qual o papel do matrimônio nos planos de Deus para nós? Qual o papel do matrimônio nos planos de Deus para nós? Sim. Bom, Deus tem planos para que todos nós, no mais curto espaço de tempo, saiamos da condição de espíritos simples e ignorantes como fomos criados, para espíritos perfeitos. Essa palavra perfeita aí, com letra minúscula, perfeição relativa, já que perfeição plena, só Ele, o grande arquiteto, esse Deus de amor e bondade. Então, Deus tem planos para você, para mim, para todos nós. Jesus diz: Deus é amor. E Jesus diz: nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá. Então, quando alguém da religião X ou Y diz assim: Jairo, você vai queimar no fogo no inferno porque você não é da minha igreja. Jairo, você vai ter isso, porque só o meu Deus salva. Nós ficamos vendo que essa pessoa não estudou o Novo Testamento. Jesus diz que nenhuma das ovelhas do rebanho se perderá. Ah, mas se o Jairo é materialista, o Jairo não é do rebanho. Ah, tá, o Jairo foi criado no repolho. Ele veio na enxurrada, na última tempestade.
Não é assim. Chuva na enchente da Na goiaba. enchente da goiaba. Né? Eu estou usando o Jairo como exemplo, porque está aqui, a gente tem liberdade de citar o nome dele dentro do exemplo, não é a realidade dele. Então, Deus nos criou simples e ignorantes, mas aptos a atingirmos a plenitude do ser. Neste processo de crescimento, nós vamos ver que as relações afetivas desempenham um papel muito grande. Relacionamento afetivo, seja para casar, seja para amizade, é evolução. É degrau, como eu disse, na escada de Jacó. O homem que se isola não cresce. O homem é um ser social, Paulo. O homem, todos nós... Ah, mas eu não gosto de pessoas, dizem alguns. Prefiro conviver com bicho do que com gente. Ok, mas você é um ser social. O pão que você come, a roupa que você veste, o calçado que você usa, o sabonete que te limpa o corpo, foi feito por outras pessoas da sociedade que você está codependente delas. Assim, quem se isola não cresce. Uma andorinha não faz verão, diz o ditado. Nós nos aprimoramos e é no contato com os nossos semelhantes que nós vamos fazendo da nossa vida uma vida de evolução. Ainda ontem, nós nos reunimos em bandos para assaltar, para matar, para destruir. Gengis Khan montou o maior exército que a terra já viu, cercou Bagdá. E como o rei de Bagdá não entregou-se, o que ele fez? Mandou que os seus guerreiros entrassem e cortassem a cabeça de todas as pessoas que encontrassem. E fez a maior pirâmide de cabeças humanas. Mas era um ato social, segundo o princípio de vida de Gengis Khan. Assim, o casamento é uma instituição que normalizou a vida sexual das criaturas, deu proteção aos filhotes desse casal, às crianças, criou condições de elevação. As leis sociais servem para colocar diretrizes na vida das criaturas. Seja numa sociedade, por exemplo, de empresa, eu e você montamos uma sociedade. Vamos montar uma mercearia em Leopoldina. Vamos montar uma loja de vender instrumentos musicais. Nós estamos montando uma sociedade. Existem leis, então, para que essa sociedade seja legalizada. Existem leis sociais, foram sendo criadas, e nós partimos da poligamia para a monogamia, onde a dedicação integral de uma criatura a outra criatura dará condições de que os dois cresçam juntos. Já saímos do ponto em que o homem era superior à mulher. Já saímos do ponto do movimento feminista, onde a mulher quis se igualar ao homem por baixo, como se diz, bebendo igual o homem, fumando igual o homem, prostituindo igual muitos homens. Então estamos no momento em que o homem e a mulher devem e precisamos marchar de braços dados, de mãos dadas, para a frente e para o alto. Sem a competição de que eu mando, eu sou o provedor. Se eu sou o provedor, a outra parte ajuda a administrar. Se ela é a provedora, eu de cá preciso ajudar a administrar. Então, essa é que é a situação. O papel do matrimônio nos planos de Deus é nos ajudar a melhorar o foco nessa célula base que é a família, para assim, então, podermos crescer juntos e permitir que aqueles que venham por intermédios de nós cresçam juntos nessa instituição chamada família. Falcone, nós vemos essa semana no jornal, um jornal de grande circulação no país, uma pesquisa de um médico falando que o casamento, ele eu vou usar o termo evita, né? Muitos problemas cardiovasculares. Ele ajuda a evitar problemas cardiovasculares. Sim. Nós estávamos até lendo a matéria, falando aí essa questão dessa sociedade, né? Em que um é alimento para o outro e não um suga o outro e vice-versa. Então, trazendo esta questão, você se casa, todos se casam com aquele pensamento de viver juntos. Perfeitamente. Mas e o divórcio? Até uma determinada época, meados do século passado, o divórcio, por lei, era proibido no Brasil, como era proibido em vários lugares. Muito em função da religião vigente, enfim. Como a doutrina espírita realmente vê
a situação do divórcio. Como algo legal. Eu posso acrescentar só uma coisinha que a gente ouve? Pode parecer bobagem, mas as pessoas falam muito assim, mas se eu me separar agora, eu vou carregar aí esse karma para a próxima encarnação. Aí na próxima vida, eu vou ter que nascer de novo com ele, a gente ouve isso de espírita, vou ter que nascer de novo com ele para poder cumprir a missão, né, de estar ali, que a gente, enfim. Então eu vou aguentar firme nessa vida para não ter que voltar na outra. Para não ter que voltar na outra com ele. Eu disse aqui a semana passada, Zélia, que a palavra karma não é uma palavra espírita. Não, de jeito nenhum. Na minha formação profissional, eu sou formado em acupuntura chinesa, em terapias orientais. Eu convivi com monges budistas, shintoístas e de várias outras correntes religiosas e filosóficas da Índia, do Japão, do Nepal, da Coreia, do Vietnã, da China, né, e do Tibete. Então, karma faz parte do mundo budista, do mundo hinduísta. Então, nós temos que ter cuidado, que aproxima daquilo que Allan Kardec traz para nós no Livro dos Espíritos, com o nome de lei de ação e reação. Allan Kardec usou uma das leis da física. Toda ação gera uma reação em sentido contrário, com a mesma intensidade, força, etc, etc, etc. Então, cuidado com a palavra karma, porque karma fica parecendo determinismo. Eu casei com a Andréia. Surgiu uma zona de conflito. Eu tenho que ficar com a Andréia, preferível aguentar agora de uma vez, do que pagar minha promissória, minha duplicata, meu documento com a Andréia, do que voltar numa próxima encarnação. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Então, quando se usar o termo karma, há uma conotação de fatalidade, enquanto que a doutrina espírita nos convida ao livre-arbítrio. Há determinados momentos em que a separação é precipitada. Surgiu um probleminha qualquer, não gostei da cor do seu batom. Mas eu vou continuar usando. Você escolhe o batom ou eu? A outra pessoa escolhe o batom e vai embora. Isso é motivo para uma separação? Não. Tem algo mais atrás. Não é só o problema do batom. Mas se foi colocada por causa do batom, foi uma precipitação. Igual do casamento acidental, acidentalizou a separação. Muito bem. Agora, o que acontece? As situações em que o divórcio, a separação, é necessário até para que não haja um homicídio. Porque uma das partes toma atitudes tão desequilibradas, tão desajustadas, que ou separa os corpos, ou separa o ambiente doméstico, ou então pode acontecer uma tragédia. Quando as pessoas se casam, geralmente acreditam que estão dando um passo até que a morte os separe. A doutrina espírita matou a morte, então como é que fica? Nós vamos ver no livro Nosso Lar, Tobias está vivendo na colônia Nosso Lar com 2 mulheres. E o André Luiz pergunta assim, tem bigamia aqui? E o companheiro lá responde para ele, não, ele foi casado com as 2 na Terra, uma faz parte do seu programa nessa faixa de evolução, e a outra foi alguém que ele acolheu na viuvez, não é isso? Como se fosse uma filha espiritual. No mundo espiritual eles estão vivendo em clima de harmonização. Para sair da bigamia para a monogamia, como eu já disse, é uma evolução. Então nós temos que ter esse cuidado. Quando há uma zona de sofrimento entre o casal, e esta zona de sofrimento se torna insuportável ou prejudicial ao equilíbrio emocional de uma das partes, no Velho Testamento já está dizendo da carta de divórcio. Mas como o mundo hebreu é um mundo muito machista, naquela época era, e até hoje em alguns aspectos, vários segmentos ainda mantêm essa postura, o que acontece? Na separação, o homem leva mais vantagens do que a mulher. As leis estão mudando e estão dando à esposa, à companheira, à parte feminina do processo, uma segurança maior nesta situação. A doutrina espírita nos ensina a ver o divórcio de uma maneira mais adequada. Os espíritos falam sobre o assunto e criticam essas culturas que amarram a criatura uma à outra de maneira inseparável. Basta ler no Livro dos Espíritos, na questão 940.
No meio espírita costuma-se dizer que as pessoas não devem optar por divórcio porque estão adiando o pagamento para uma próxima encarnação. Isso é resultado da boca de espíritas ou expositores espíritas que não leram sobre o assunto. Nós temos liberdade. Cancela minha vinda aqui daqui a 15 dias. Eu não quero voltar a Leopoldina, eu não falo mais na Rádio Leopoldina. É um livre-arbítrio que eu tenho. Ou então, toda oportunidade que der, eu quero estar aqui no microfone da Rádio Evoluir. É uma decisão minha. Eu posso querer vir e a direção da rádio não me querer mais aqui. Eu posso querer vir e você, mais o Paulo, coordenadores do programa, não me quererem mais a minha participação. Vocês podem querer a minha participação e eu não querer voltar. Então, casamento é também casamento de ideias, é também casamento de princípios, é também casamento de uma série de valores. Nós precisamos de pensar nisso. Nada de ficar pensando que deixa eu pagar minha duplicata hoje, porque senão na próxima encarnação... Não é assim, não. Não é assim. Então, nós precisamos ler mais sobre o assunto, nós precisamos de estudar mais sobre o assunto, para que assim tenhamos condição de mudar os nossos valores, de mudar a nossa realidade.